bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor sejam sobre todos. Mais uma oportunidade temos de servir a Deus, de estar na sua casa, na tua presença. E como nós temos feito nesse mês de dezembro, desde o primeiro culto, nós temos iniciado, dobrando os nossos joelhos, para expressar uma gratidão, porque até aqui, o Senhor tem nos ajudado, tem sido conosco, apesar de todas essas situações adversas, difíceis que estamos vivendo. Então nós expressamos a nossa gratidão e também continuamos a colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Então, antes de dobrar os nossos joelhos, apenas não precisa abrir a Bíblia, quero deixar aqui os dois primeiros versículos, onde Davi diz no Salmo 16, verso 1 e 2, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio, digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Ele é o nosso bem maior. Então vamos nos curvar diante do nosso bem maior e assim agradecer a Ele, no nome de Jesus. Deus e Pai, não nos é penoso nos curvar diante de Ti. Dobrar-se diante do Senhor, para nós é um privilégio, porque temos a Ti como nosso Salvador, e o nosso gesto de nos dobrar, nos inclinarmos, é demonstrar total dependência, e também não é penoso nos humilharmos diante de Ti, porque a maior humilhação quem passou foi o Seu Filho, na vergonha da cruz, sendo despido, maltratado, ferido e morrendo sem qualquer culpa. Então, se humilhar, se render, se prostrar, para nós é uma honra, e fazemos isso com um gesto de gratidão, de reconhecimento do Seu amor e do Seu cuidado. Cada vez que temos a oportunidade de estar nessa casa, é para nós um motivo de alegria, porque o Senhor tem nos livrado do mal, o Senhor tem guardado as nossas vidas. Então esse gesto é como uma expressão de louvor. Estamos chegando no final deste ano, e apesar de tudo, podemos declarar: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Receba o nosso louvor, a nossa adoração. E ó Deus, e como quem continua na dependência, como o salmista disse, o Senhor, Ele é o meu refúgio. Não tenho outro bem além de Ti, o Senhor é o nosso bem maior. E para findar este ano e entrarmos num novo ano, temos nos rendido para também dizer: Senhor, continuamos a depender de Ti. Continuamos, ó Deus, a precisar da Sua proteção, da Sua segurança. Tu és o nosso castelo forte, Tu és a rocha de nossa salvação. Tua palavra diz: cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à sua direita, e Tu não serás atingido. Isso só é possível se o Senhor nos guardar, porque se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, e por isso nos refugiamos e declaramos que continuamos, ó Deus, a precisar e depender de Ti a cada passo de nossa vida. Sejam eles guiados, conduzidos pelo Senhor. Portanto, ó Deus, nos rendemos para agradecer, para glorificar, Te exaltar e também para declarar que continuamos a depender de Ti. Seja conosco, receba o nosso louvor essa manhã, os cânticos que vamos entoar a Ti. Ó Deus, fale conosco por intermédio da Tua palavra, e seja esse momento de comunhão, de graça, de alegria, porque disse o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu estou, ó Deus, feliz por essa oportunidade de estar aqui na Tua casa junto com meus irmãos e rever os irmãos. Isso deve ser um motivo para a gente se alegrar.
se conosco e abençoe, não apenas a nós, mas a todos aqueles que também vão estar ouvindo essa transmissão, ó Deus, através da rede social, que sejam também edificados e fortalecidos pela Tua graça. Assim eu te peço, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, porque Ele é bom. E eu creio que só estamos aqui por causa da sua bondade. O profeta disse que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Então nós vamos expressar isso ao Senhor, louvando pela sua bondade e pela sua misericórdia, que se renova a cada manhã, a cada dia. Declare a bondade do Senhor. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará em majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará em majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. Vamos então declarar que o nosso Deus é bom. O Senhor É bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, minha alma bendiz ao Senhor e exalta o teu santo nome. Bendizemos a ti, Senhor, e reconhecemos em ti o Deus bom, o Deus misericordioso, Deus cheio de graça. Oh, aleluia. O Senhor é bom. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará em majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará em majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. Erga suas mãos, declare, oh aleluia. O Senhor é bom, aleluia. O Senhor é bom, sua misericórdia
é bom. Tua misericórdia dura para sempre. Se Deus tem sido bom para contigo, adore o seu nome, fale com Ele, expresse, conte as bênçãos que o Senhor tem feito e realizado na sua vida. Acaso o fato de estar aqui não é um milagre? O fato de poder entrar por essas portas, estar nessa casa de oração, não é uma dádiva preciosa? Quanto não são aqueles que gostariam de entrar por essas portas? Quanto não são aqueles que gostariam de estar no lugar de paz, no lugar de uma atmosfera de adoração? Você pode, você está aqui. Então abra a sua boca, glorifique o seu nome, exalte a sua presença, expresse a Deus, diga: Tu és bom, Tu és maravilhoso, bem nenhum possuo senão a Ti somente, meu bem maior é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ele é bom, é bom, a misericórdia dura. Mais uma vez, oh Altíssimo Deus, o Senhor é bom, o Senhor é bom, a misericórdia dura para sempre. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O maior gesto de bondade, de amor de Deus por nós, né, é o que está registrado em João 3,16. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cria não pereça, mas tenha vida eterna. A maior prova de amor, o maior gesto de amor. Celebramos, né, nesse meio de semana o Natal. Qual foi o maior presente? O maior presente foi esse gesto de amor de Deus por nós. Então vamos glorificar e bendizer, assim como declaramos que Deus é bom. Então vamos agora expressar essa nossa adoração ao Deus Filho, a Jesus, meu Jesus, Salvador. Outro igual não há. Ele também se deu, se entregou. Ele é o nosso presente. Louvado seja Deus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor.
crê nisso? Oh, pra mim. Chegaralabalabasurianda lá. Meu Jesus, Eita Deus, Salvador, bendita a tua presença neste lugar. Rasgue o seu coração diante dele. Faça essa declaração. Hoje você pode, esse dia você pode, seus lábios exaltar a presença. Teu amor, que ele é. É ele que te consola e que te conforta, igreja. Amigo bem presente em toda e qualquer situação. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo Pelos seus grandes os feitos de Deus. Firmado estarei sempre, Senhor. Os nossos lábios declararão a sua glória. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por Meu Deus, grandes feitos. firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis Pega suas mãos e declare: incomparáveis são as promessas do Senhor sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua casa. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis. Meu Deus, eu creio, Senhor. Aleluia.
Louvamos a Ti, Senhor. Louvamos o Teu nome. Bendizemos a Tua presença. Nos alegramos. Tua presença nos alegra. Presença gloriosa. Presença santa. Seja bem-vindo neste lugar. Seja bem-vindo aqui. Somos sua morada, Espírito Santo. Bendito e poderoso Deus, digno de toda honra, digno de toda glória, digno. Exaltamos o Teu nome, oh Altíssimo Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a Ti, Senhor. Obrigado, Deus Pai, pela oferta, pelo grande amor. Obrigado, Deus Filho, Jesus, Salvador de nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo, que habita em nós, o Deus em nós, que nos fortalece a cada amanhecer. Como na manhã desse dia, na Tua casa, em Tua presença, erguemos nossas mãos, os nossos lábios se abrem para declarar a Sua glória e bendizer e agradecer por tudo. Receba, Senhor Deus, os louvores que entoamos a Ti, em nome do Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Com um gesto, né, com um olhar, é um sinal aí para o seu irmão antes de você se sentar. Glória a Deus. Como anunciamos, né, a partir desse domingo, nós estamos separando para prestar a Deus, né, apresentar a Deus um jejum. E vamos fazer isso também nos 5 domingos, os 5 primeiros domingos do ano, que é exatamente os domingos do mês de janeiro. Alguns pastores nós já começamos na semana passada, mas ficou um pouco em cima para falarmos com a igreja, mas eu já havia anunciado desde o domingo passado, e nós estamos separando essa manhã de domingo, para assim apresentar a Deus esse jejum. Hoje é o último domingo do ano, e teremos os próximos 5 primeiros domingos de janeiro, onde estamos separando um período, né? Não é um período inteiro, mas pelo menos para irmos participar. Quando você não puder estar na igreja, mas separe o seu momento em casa. A igreja se rendendo, o povo que se chama pelo seu nome, que se humilha, que ora, que busca, que se arrepende dos seus maus caminhos e crê que o Senhor ouve e pode sarar a nossa terra e ter misericórdia de nós. É tempo de clamarmos as misericórdias de Deus, né? Então estaremos fazendo assim. Essa semana que marca o fim desse ano e também o início de um novo ano. E nós já temos sábado consagração, graças a Deus. E com respeito a essa semana, na próxima terça-feira nós não teremos culto. Eu vou estar falando logo mais também sobre isso, já avisando nos grupos de WhatsApp. O nosso culto vai ser na quinta-feira, porém o culto de quinta-feira é apenas por inscrição. Faltam poucos, acho que só tem ali 6 ou 7 vagas. Nós limitamos a 40% dentro do manter o espaçamento, porque já que nós temos um recuo aqui na frente, um bom lá atrás, vamos apenas acrescentar mais 10 cadeiras, totalizando o número de 80 inscritos, tá bom? E se você não fez e desejar participar, o culto, quinta-feira, às 19 horas. Um culto de gratidão, a exemplo daquilo que fizemos ao longo dos anos, porém, dessa vez não vai ser na virada do ano, não vai começar às 10, nem terminar meia-noite, meia-noite 5, nós vamos começar mais cedo, às 7, mais tardar 9 horas, já queremos estar todos indo para as suas casas.
excepcionalmente esse culto, ultimamente as nossas reuniões nós gravamos e disponibilizamos. Por exemplo, amanhã, esse culto da manhã, você já vai ter a oportunidade de, à noite, ouvi-lo. Da noite, na quarta-feira. Mas quinta-feira nós vamos fazer a transmissão ao vivo, haja visto que o culto foi por intermédio de uma inscrição, para que aqueles que estiverem em casa possam participar, né, conosco dessa reunião, tá ok? Então, em virtude disso, nós não teremos terça-feira agora, 29, o nosso culto, mas quinta, dia 31, sábado, 7 horas da manhã, dia 2, a consagração, e já no domingo, culto de Santa Ceia, o primeiro domingo do ano, participando da mesa do Senhor, nos rendendo diante de Deus, declarando total dependência. Mas eu tenho separado também esse período para a gente interceder, orar. Ainda alguns familiares, pessoas conhecidas que estão internadas, estão doentes. Nós vamos estar clamando, pedindo a misericórdia de Deus, pedindo também conforto, consolo, aqueles que perderam o seu ente querido. No lado assim, né, pastoral, quanto um amigo de ministério, eu tive assim uma semana assim, muito difícil, no momento ali na despedida, né, do pastor Josemar, e saltar aquele balão branco, estava ali na RJ, junto com aqueles que estavam prestando uma homenagem, já visto que não teve velório, né, então só passou o cortejo. Então foi como soltar um pedacinho da gente. São 30 anos que eu conheço o pastor Josemar. Dentro de cada igreja tem a sua linha teológica, né? Então pode haver essas divergências, né? Aliás, essa palavra, quando a gente fala divergência, a pessoa pensa que é briga, né? Não, só tem os pontos de vista. Podemos ter pontos e tínhamos pontos de vista diferentes, né? Mas muitas coisas em comum, principalmente o fato do reino de Deus, né, de servir ao Senhor. E se teve um pastor que lutou muito pela unidade das igrejas em Paracambi, esse foi o pastor Josemar. Então, ao longo desses 30 anos, né, como eu disse, apesar às vezes de alguns pontos de vista diferentes, questões de liturgia, de teologia, mas foi um homem que sempre lutou pela unidade dos pastores e da igreja. Então, uma perda considerável, né? Como eu disse, um amigo, essa amizade, né, foi até mesmo dentro da proximidade que ele tinha com o pastor Antônio, e eu lembro de alguns eventos que pude participar junto. Então foi assim, realmente um gesto, saltar aquele balão foi como perder um pedacinho da gente dentro desse âmbito ministerial. Então vamos, que o Senhor conforte, eu creio, né, que Deus assim já tem confortado os filhos, esposa, os irmãos que conheceram e caminharam ao longo desses anos. E vamos continuar orando por aqueles que precisam das nossas orações. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, Senhor. Em tudo devemos dar graças a Ti. E a Tua palavra diz que os mandamentos do Senhor não são penosos. Então falar assim, tudo dai graça, parece que no momento de tristeza, de perda, é um peso, é uma angústia. Não, Senhor, queremos agradecer, porque o nosso olhar também é de poder ver as coisas boas. E se tratando do colega que o Senhor recolheu para Ti, pois combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a sua fé. Então nós temos a agradecer. Eu agradeço pela amizade, pelo carinho que tínhamos, o respeito que tínhamos uns pelos outros. Apesar dele ser mais velho, mas sempre me tratou com muito carinho, com muito respeito. Apesar das diferenças teológicas, nunca foi esses motivos, situações para provocar uma briga, um desentendimento. Sempre houve um bom diálogo, uma boa compreensão. Então eu quero agradecer a Ti pela vida do Teu filho, pela amizade que nutrimos, e nós temos um dia de encontro que compete ao Senhor, onde todos estaremos reunidos para então servir a Ti eternamente no céu. Conforte os familiares, amigos, pessoas muito próximas, aqueles que foram discipulados por eles, aqueles que foram ordenados por Ele. Conforte e traga paz ao coração. E assim de tantos outros que têm perdido seus entes queridos
e tem vivido esses momentos de dores. Ó Deus, momentos de saudade, mas que o Teu Espírito traga o bálsamo, o refrigério a cada uma dessas almas. Aqueles que estão vivos, continuamos a interceder e orar. Lembra da sogra da Lidiane, Senhor Deus. Entrego diante de Ti, ó Pai, a vida de Patrícia, minha prima, Felipe, ó Deus, o genro do Sebastião. Ó Deus, entrego alguns irmãos que estão num processo não de enfermidade física, mas estão emocionalmente abalados, mentalmente, e têm tido dificuldade para reagir, têm tido dificuldade para se erguer, se veem diante de um medo, de um pavor. Senhor, Tu és especialista em cuidar de um coração ferido. Cuida dessa gente, Deus. Cuida desse povo, Senhor. Vai de encontro ao coração. Intervenha com Teu poder e mude o quadro e reverta a situação. Nós, assim, aproveitamos esse momento como um momento de quem se identifica com a dor do outro, de quem se compadece do outro, de quem se coloca no lugar daquele que chora, daquele que sente dor, daquele que sofre, daquele que está desanimado, daquele que está abatido, a fim de que o Senhor, na Tua misericórdia e graça, assim como tem sustentado as nossas vidas, sustente a cada um desses, restaurando, transformando e libertando, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. Muito bem, vamos servir a Deus com as nossas finanças, entregando ao Senhor aquilo que lhe é devido. Se você trouxe o seu envelope com o seu dízimo, a sua oferta, e desejar trazer aqui à frente, depositar no gasofilácio, irmão, fique à vontade. Bom, estaremos depois orando, agradecendo. As etapas da reforma na escola bíblica infantil tem sido um sucesso, muito bom. Como alguns costumam dizer, né, de uma forma delicada, está ficando uma gracinha, né? Já temos algumas salas, bem dizer, quase prontas, o berçário. Eu falo isso com gratidão, porque vocês são responsáveis. Se não fosse a sua fidelidade nos dízimos, nas ofertas, dificilmente nós alcançaríamos esse êxito, né? E pegar aqui uma sugestão, né, da minha esposa, da Rosilene, para alguns pais, que às vezes as crianças, elas falam da saudade, né, de estar na escola bíblica infantil. Então você pode vir aqui durante o expediente, quando a Conceição estiver aqui com o seu filho, aí você vai ter a oportunidade de entrar ali e mostrar para ele, ó, não está tendo a escolinha, porque a gente está cuidando da escolinha para vocês, está pintando, está ficando tudo bonitinho, para quando voltar vocês tiverem um ambiente novo, transformado, porque a criança, ela não, principalmente os menores, não entende, né, essa questão de pandemia, que tem que ficar, que tem que usar máscara, né, é complicado para a criança. Imagino para elas, né, não poder ter liberdade de ser criança, já é difícil pra caramba, né, e às vezes eu conversando com alguns, né, e eles perguntam, é colinha, pastor, é colinha, né? Então é uma boa dica, né, você pode vir durante o dia expediente, na hora que a Conceição estiver ali, você pega, pode só abrir, você leva lá e vai ver, né, como que está ficando, está ainda lá um pouco empoeirado, porque muita coisa de gesso, né, que vai, mas tem algumas salas que já estão pintadas. Isso vai nutrindo uma esperança, porque nós precisamos orar para que os nossos filhos, né, não deixem de amar e de desejar estar na casa de Deus. Nós estamos tendo oportunidade, mas as nossas crianças não. Então é preciso que a gente venha nutrir. Isso também é uma boa dica. Assim que algumas salas estiverem prontas, vou estar disponibilizando as fotos, que vocês podem mostrar, conversar com elas, né, e dizer de uma forma diferente, para que eles continuem tendo o prazer e o desejo de estar aqui, né? Então vamos orar. Pai amado, eu quero agradecer a Ti pela obra, por aquilo que temos tido a oportunidade de fazer. É um investimento em dias até difíceis, onde os materiais de construção, de pintura, de acabamento tiveram uma alta no preço considerável,
mas tudo isso não foi capaz de impedir de nós realizarmos essa obra, e estamos ainda realizando, podendo honrar os compromissos com os trabalhadores. Muito obrigado a Deus. Isso é fruto da fidelidade, da generosidade, liberalidade desse povo que tem alegria em servir a Ti na sua obra. Eu te agradeço pelas entradas que chegam essa manhã na sua casa. Entregamos a nossa vida financeira a Ti, porque sabemos que o Senhor cuida de nós, Tu és o provedor. Ajuda-nos a administrar a nossa vida, para que sejamos prudentes nesses dias difíceis. É preciso realmente ter cautela, estabelecer prioridades, para não vivermos em meio a um sufoco financeiro, e ainda assim termos a oportunidade de abençoar outras pessoas, da mesma forma na tua casa, na administração, no cuidado, no zelo, em tudo aquilo que precisamos fazer. Então, aproveitamos para agradecer e colocar a nossa vida financeira nas suas mãos, no nome de Jesus. Amém e amém. Ok. Com respeito ao dia 31, o último aviso aqui, se você tiver algum testemunho para dar, peço que faça ainda hoje, né, dê o seu nome. É lógico que eu vou também limitar a um certo número, porque temos toda uma dinâmica do culto. Essa questão de ficar com máscara um tempo muito grande aqui na igreja é algo também prejudicial, né? E a gente também tem que ter esse cuidado e não abusar, estender muito os nossos horários de culto. Vamos ter a Santa Ceia, vamos lançar os nossos alvos. Não esqueça de trazer os seus alvos, assim como fizemos em todos esses anos. Faça uma cópia para ficar contigo, traga outra. Estaremos apresentando simbolicamente diante do Senhor, no altar, orando e intercedendo, tá bom? Então, se você ainda desejar dar um testemunho, procure os nossos diáconos. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. O diácono Zé Ronaldo vai estar nos abençoando essa manhã com a palavra. Que você possa estar com o seu coração aberto, desprendido, para receber aquilo que Deus tem colocado, né, no coração do nosso irmão, para partilhar conosco. A paz do Senhor para a igreja. Gratos somos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nesta manhã para juntos adorarmos a Deus. Saber que se chegamos até aqui é porque Deus tem preservado a nossa vida. E verdadeiramente Deus tem agido aqui nesta manhã. Temos sentido a presença de Deus de uma forma tremenda. E nós agradecemos a Deus porque nós nem merecemos esse amor incondicional, mas Ele tem nos abençoado. Nós estamos aqui para prestar culto de adoração a Deus, para engrandecer e louvar o nome do Senhor. Nesta manhã nós vamos meditar na palavra. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, a partir do versículo 25. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, a partir do versículo 25. E aqueles que puderem ficar de pé, em reverência à palavra de Deus, que assim façamos. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, do 25 até o 37, diz assim a palavra do Senhor: Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele, disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás.
Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou a largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo, o passou a largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximou-se, atou-lhe as feridas, deitou-lhe o azeite e o vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros, e disse-lhe: cuida dele, e tudo que o demais gastares, eu lhe pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. E disse, pois, Jesus: vá e faça da mesma maneira. Querido e amado Deus, graças te damos, Senhor, nesta manhã, pela tua palavra, Senhor, que não volta vazia, que é o alimento para a nossa alma, que é o sustento que nos mantém de pé em dias tão difíceis. Mas, Pai, neste momento eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa usar a minha vida neste lugar como instrumento nas tuas mãos, porque eu de mim mesmo não tenho nada a oferecer, mas o teu Santo Espírito tudo podes aqui neste lugar. Portanto, Pai, que diminua eu, Pai, que o Senhor fale nesta manhã por intermédio da minha vida. Portanto, assim eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar. Uma passagem muito conhecida, que fala sobre o bom samaritano. E eu tenho pensado muito nesses dias. Essa passagem, ela tem sido tão atual nos dias de hoje, né? Quando eu estava meditando mais uma vez nessa palavra, eu fiquei pensando se verdadeiramente eu tenho exercido aquilo que Deus me chamou para exercer. Eu fiquei pensando que estamos vivendo um momento onde o mundo espera muito mais da igreja do Senhor Jesus. É um momento onde o mundo está clamando por aqueles que verdadeiramente servem a Deus, ou até mesmo aqueles que dizem servir a Deus com inteireza de coração. Vivemos dias difíceis, dias onde essa pandemia tem assolado, tem açoitado, tem assaltado vidas, tem assaltado mentes, como o próprio pastor falou aqui, como eu tenho vivido próximo de pessoas próximas. E qual tem sido a minha atitude? Qual tem sido o meu papel com a igreja? Será que a igreja tem se apresentado da maneira com que o mundo espera de nós? Será que a igreja verdadeiramente tem representado o amor de Deus? Será que a igreja tem estendido a mão, tem tido misericórdia, tem tido compaixão daqueles que estão caídos, daqueles que estão semi-mortos, diante de tudo aquilo que tem vivido? Quanta luta, quanta dificuldade, quanta incerteza nós temos vivido nos dias de hoje. E essa palavra, ela vai nos ensinar, ela vai nos mostrar o exemplo daquele que ama, daquele que tem compaixão, daquele que abre mão daquilo que é seu, assim como o nosso Senhor Jesus abriu mão da sua glória. Ele se entregou por mim e por você,
para que nós possamos fazer o mesmo por aqueles que necessitam, por aqueles que estão neste momento, como diz a palavra, semi-mortos. Porque existem pessoas nesse exato momento que não tem força para sair da tua cama, que não consegue se erguer, que não consegue lutar, que não consegue reagir, que está ali semelhante a esse homem que foi açoitado, que bateram nele, que assaltaram ele, e ele sem força para reagir, à espera de alguém. E será que nós temos sido o próximo dessas pessoas? Assim como diz a palavra, onde o doutor da lei, ele indaga a Jesus, sobre essa questão: o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lança essa palavra, essa parábola para ensinar, para ilustrar o verdadeiro amor. Quem é o nosso próximo? O que nós devemos fazer? Qual é o nosso papel quanto igreja? E diante desse momento, dessa pandemia, dessa situação que estamos vivendo, verdadeiramente nós temos revelado que tipo de igreja nós somos. E essa pandemia, ela tem servido para isso, para que possamos revelar realmente quem somos diante de Deus. E muitos de nós, infelizmente, temos passado a largo. Muitos de nós, infelizmente, estamos preocupados com a religiosidade, com tantas outras coisas, e não temos feito aquilo que a palavra nos ensina e nos mostra, que é amar e amar o nosso próximo. Mas diante desta mensagem eu quero compartilhar alguns pontos, porque nós precisamos aprender nesta manhã com a parábola do bom samaritano. E lá no versículo 31, que vai dizer que após esse homem já estar caído, semi-morto, diz a palavra que ocasionalmente descia pelo mesmo caminho o sacerdote, e vendo aquele homem, ele não toma uma atitude, ele passa lá. Então eu aprendo com esse versículo 31, que não é a posição eclesiástica na igreja que vai revelar quem tu és, não é o meu status, não é o meu conhecimento, não é a teologia, não é tudo aquilo que eu sei é que vai revelar quem eu sou, mas é as minhas ações que vai dizer que tipo de servo você é, independente de ser pastor, independente de ser porteiro, mas é a sua atitude, a sua ação é que vai revelar que tipo de servo que você é. Mas na maioria das vezes, nós temos sido semelhante ao sacerdote que tinha sim os seus ofícios, que tinha sim a lei que ele deveria obedecer sim, mas o que é mais importante nesse momento, será que é a minha posição eclesiástica? Será que é o meu conhecimento? Não, não adianta eu ser dizimista, não adianta eu ser ofertante na casa do Senhor, não adianta eu estar aqui no culto, não adianta eu estar pregando a palavra, quando verdadeiramente eu preciso, através de atitudes, revelar quem eu sou diante de Deus. Conhecer a palavra somente, dominar todas as escrituras, não é o suficiente se nós não colocamos em prática, se nós não socorremos o nosso irmão, se nós não estendemos a mão, se nós não jorramos esse amor que dissemos ter em nossa vida, de nada adianta. Jesus, ele entrou no nosso coração, o Espírito Santo atua na nossa vida para que possamos revelar o amor de Deus, aquele amor incondicional, aquele amor que não vê barreiras, aquele amor que não vê posição social, um amor que só pode vir do Espírito Santo.
Então eu aprendo com esse versículo que não adianta ser pastor, que não adianta ser dizimista, que não adianta ser religioso, não adianta estar aqui no culto todos os dias, embora é importante sim, mas se nós não praticarmos a palavra, de nada adianta isso. E corremos o risco de chegar diante do Senhor naquele grande dia, cheios de argumentos, onde muitos terão argumentos, onde vão dizer assim: ah, Senhor, mas eu preguei a palavra na tua casa, eu estava em todos os cultos, eu era dizimista. E Jesus falar assim: ó, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então precisamos entender que nós precisamos agir e ter uma ação como a palavra nos ensina. Eu sei que nós temos os nossos ofícios, o nosso trabalho, mas o que é mais importante? Quantas pessoas estão sofrendo? Quantas pessoas estão caídas à espera de alguém que lance apenas uma palavra? Alguém apenas que estenda a mão? Não adianta estar aqui se nós não colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus através da nossa atitude. É muito fácil dizer, é muito fácil falar, é muito fácil mostrar, é assim que se faz, porque a palavra está dizendo, mas o mais importante é fazer, o mais importante é viver, o mais importante é revelar o amor de Deus através das nossas ações, através das nossas atitudes. Aí no versículo 32 vai dizendo que de igual modo também um levita, ele chegou àquele lugar, ele vendo aquela situação, ele passou a largo. Talvez ele estava com pressa, estava atarefado, tinha alguns compromissos. Mas quando eu medito nessa palavra e olho para a atitude desse levita, eu aprendo que se os nossos dons e talentos não forem para a glória de Deus, de nada serve para a nossa vida. Deus, quando Ele preparou a minha vida, quando Deus preparou a tua vida, quando Deus preparou os dons e talentos, é para que o nome dEle seja glorificado na tua vida e através da tua vida. Então não adianta ser levita, não adianta pregar bem, não adianta ser diácono, não adianta ser pastor, se não houver em nós o amor, a compaixão, o amor incondicional pelas almas. Estamos vivendo fora do contexto da palavra. A palavra nos mostra isso, que precisamos viver verdadeiramente a palavra. Precisamos saber que Deus tem um reino preparado para aqueles que verdadeiramente vivem a tua palavra, para aqueles que verdadeiramente o servem. E tem muitas pessoas à espera de nós. Tem muitas pessoas neste momento esperando a igreja se posicionar, esperando a atitude da igreja. Embora a palavra de Deus diga que aquele homem, em algumas versões, já estava semi-morto, talvez até desacordado, mas tem muitos que ainda está consciente, mas não tem força, mas está aguardando com a esperança de que a igreja venha e socorra, que traga uma palavra, que traga algo para sarar a tua ferida. E o que a igreja tem feito? O que eu tenho feito? O que você tem feito para superar as expectativas desse mundo? Eu percebo que a igreja ela nunca foi tão exigida como nos últimos dias. A igreja ela precisa parar de se esconder, ela precisa se posicionar. O mundo está à procura da igreja do Senhor Jesus, que diz: ó, eu estou aqui, você não está sozinho, eu estou aqui para estender a mão, eu sou o representante dos céus aqui na terra.
aquele amor que o Espírito Santo faz jorrar no meu interior, eu quero transferir através de ações. E às vezes nós estamos preocupados com tantas outras coisas, com tantos afazeres, e não vivemos a palavra. Mas o versículo 33 vai dizer assim, que após ter passado o sacerdote, e após ter passado o levita, que humanamente falando a gente olha, teria a obrigação, na realidade a gente sempre espera algo da igreja, porque é isso que a igreja prega, é isso que a igreja fala, mas na maioria das vezes nós pregamos, mas não vivemos, falamos, mas não agimos, vivemos uma hipocrisia. Mas o versículo 33, ele vai representar uma igreja que ama, ele vai representar uma igreja que abre mão daquilo que te faz bem, daquilo que é seu pela vida de outro. O versículo 33, ele vai representar o grande amor de Jesus por nós que estávamos caídos, condenados, saqueados, à beira da morte, e o Senhor Jesus desceu da tua glória para nos resgatar. Que amor é esse? Aleluia! E é esse amor que precisa jorrar dentro da igreja do Senhor Jesus. Esse amor que precisa estar presente nos nossos corações, nas nossas atitudes, nas nossas ações. Levar esse amor que transforma vidas, levar esse amor que cuida, levar esse amor que sara as feridas do necessitado. E o versículo 33 vai dizer que mais um samaritano que vinha de viagem, estava vindo no seu trajeto, e de repente ele chegou ao pé daquele homem, ele viu aquele homem jogado, certamente sangrando, semi-morto, talvez até sem consciência, devido ao estado que aquele homem apanhou. E aquele samaritano, que era desprezado, que era colocado à margem, aquele homem, ele revelou algo que só pode vir do coração de Deus, que é um amor incondicional. E o versículo 33 vai dizer que aquele homem, ele se moveu de íntima compaixão, ele se compadeceu da situação daquele homem que ele nem conhecia, ele nem sabia a sua religião, ele não sabia quem ele era, mas ele se compadeceu, ele revelou o amor de Jesus nas suas ações. E é isso que a igreja precisa fazer, é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos sair dos lugares escondidos e se apresentar como uma igreja que ama, como uma igreja que estende a mão, como uma igreja que ora, como uma igreja que se compadece, como uma igreja que se move de íntima compaixão pelas almas perdidas, por aqueles que estão escondidos nos quartos escuros, temendo por causa do momento que está vivendo. Pessoas que estão atemorizadas pelo dia de amanhã, porque não sabem o que vai ser. E aonde está a igreja do Senhor neste momento? Qual tem sido o nosso papel, o que nós temos feito? E diz a palavra que aquele homem, que talvez não era um conhecedor da lei, talvez não conhecia a palavra, mas ele tinha algo que nós precisamos ter na nossa vida, que é um amor pelo próximo, um amor que vem de Deus. E diz a palavra que aquele homem, ele agiu de misericórdia, e aquele homem, ele revelou um amor incondicional, um amor que rompe fronteiras, revelando verdadeiramente o amor de Jesus por nós que estávamos caídos,
perdidos e condenados, assim como aquele homem. Aquele homem estava condenado à morte se ele ficasse caído naquele lugar. Eu não sei quanto tempo ele estava sangrando, e poderia sangrar até morrer. Mas assim como Jesus, que deixou o seu trono por mim e por você, que somos pecadores, aquele bom samaritano abriu mão daquilo que era seu para servir aquele que estava necessitado. E infelizmente hoje a igreja, ela quer se servir. Muitos de nós queremos se servir, ser servido, quanto na realidade a palavra nos ensina que nós devemos servir. O próprio Senhor Jesus, ele disse, eu vim para servir, não para ser servido. E assim, Jesus revelou o teu grande amor por nós que estávamos caídos, doentes, e Ele com o seu grande amor nos resgatou e salvou e sarou as nossas feridas. Mas eu quero compartilhar algumas características do bom samaritano, para que possamos colocar em prática na nossa vida. Lá no versículo 33 vai revelar que o bom samaritano era um homem cheio de compaixão. E olhando a atitude daquele homem, eu aprendo algumas coisas. A primeira coisa que eu aprendo é que aquele que é cheio de compaixão, aquele que tem o Espírito Santo na tua vida, ele não desperdiça as oportunidades que lhe aparecem. E aquele momento era uma oportunidade de fazer o bem. Aquele momento era uma oportunidade de revelar o grande e imenso amor de Deus. O outro ponto que eu vejo no homem cheio de compaixão é que ele não faz acepção de pessoas. Ele não olhou a posição social daquele homem. Ele não olhou a condição daquele homem. Mas ele amou e amou e amou. O outro ponto que eu vejo, que o homem cheio da compaixão, cheio do Espírito Santo, ele não abandona ninguém no meio do caminho. Diz a palavra que no versículo 34, que ele se aproximou, ele atou as feridas, ele colocou o azeite e o vinho, ele pôs sobre a sua cavalgadura e levou para uma estalagem e cuidou dele. Então aquele que é cheio de compaixão, ele não deixa ninguém pelo meio do caminho. Ele poderia ter feito como os outros. Ele poderia somente assim ter colocado vinho, mas não, ele colocou na sua cavalgadura e levou aquele homem para um lugar para ser cuidado. O segundo ponto que eu vejo aqui, o terceiro ponto que eu vejo aqui do bom samaritano é que ele nunca anda despreparado. A palavra diz que ele tirou a atadura, ele tinha óleo, ele tinha vinho. Ele sempre fica na expectativa para abençoar alguém. Assim que nós precisamos ser o servo de Deus. Precisamos sempre ter algo para apresentar, para abençoar alguém. Alguém que está caído, alguém que está desesperado, alguém que está sem esperança. Aquele que é cheio do Espírito Santo sempre tem uma palavra, sempre tem um socorro, sempre tem algo para apresentar, tem o amor de Deus para revelar. E aquele homem, ele tinha algo que era até mesmo para você, para ele, mas ele
abriu mão daquilo que era para ele, para poder servir o outro. No versículo 34, nós vamos aprender que ele não abandona o necessitado. Ele curou as feridas, ele estancou o sangue, ele colocou sobre o animal e levou para uma hospedaria. Ele abriu mão do seu conforto para o bem do outro. A Bíblia não fala quanto tempo ele ainda andou, quanto tempo ele precisou caminhar, mas ele certamente foi a pé e cedeu o seu lugar para aquele que estava precisando. E assim precisamos ser. Abrir mão daquilo que é nosso para poder abençoar a vida do outro, para suprir a necessidade do outro, para socorrer o outro. Uma outra característica que eu vejo aqui desse bom samaritano é que ele não se prende às riquezas desse mundo, mas o prazer dele é no bem-estar das pessoas. Ele poderia ter dito assim: não, mas o vinho é para mim, essa atadura é para mim, essa montaria, esse cavalo é para suprir a minha necessidade. Mas o amor daquele homem era tão grande, que ele abriu mão daquilo que era seu para poder servir o outro, representando a Jesus, que abriu mão daquilo que era seu, de toda a sua glória. Obrigado, pastor. Jesus abriu mão de toda a sua glória por mim e por você. Estávamos caídos, perdidos, saqueados, condenados a morrer, a morte eterna. Mas ele, semelhante a esse homem, ele abriu mão da sua glória, da sua riqueza, para que hoje eu e você estivéssemos aqui. Que amor é esse? E é esse amor que o mundo está clamando durante esse período de pandemia. É esse amor que as pessoas estão procurando nesses últimos dias. E aonde estão aqueles que revelam esse amor, que expressam esse amor que vem de Deus? E essa palavra, ela fala muito ao meu coração nesta manhã. Ela fala com esta igreja, porque de nada adianta estarmos aqui reunidos, de nada adianta ouvirmos a palavra, se nós não reproduzirmos em ações esse amor incondicional de Cristo, esse amor do bom samaritano que não deixa ninguém para trás, esse amor do bom samaritano e que tem prazer em cuidar, em curar as feridas das almas abatidas que estão neste momento. Pessoas que estão esperando a morte, na esperança de que apareça um bom samaritano e revele o grande amor de Deus. Então, igreja, nesta manhã, nós precisamos aprender com a palavra de João 13, lá no versículo 34, 35, que diz: novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e nisto serão conhecidos que são meus discípulos. Dizer somente que é discípulo não é o suficiente se você não revelar o amor de Cristo através da tua vida. Se você não estender a mão, se você não curar a ferida, se você não colocar no seu carro, no seu cavalo, se você não cuidar, que amor é esse que você está dizendo que tem? Será que somos discípulos verdadeiramente? A palavra vai dizer: se nós não amarmos uns aos outros,
assim como o amor de Jesus por nós, não poderemos ser reconhecidos como Jesus, como servos de Deus, como os filhos de Deus. É por isso que muitas das vezes nos escondemos, é por isso que muitas das vezes a igreja está escondida, porque na realidade não revela o grande amor de Deus, não se move de compaixão. E diz a palavra que a vida é um sopro. A nossa vida é como a neblina que vem pela manhã e logo se dissipa. E o pastor Alan estava aqui falando acerca do nosso amado pastor. Eu tenho a oportunidade de passar toda manhã em frente à casa dele. E um dia depois eu pude passar e contemplar aquela casa, aquele carro. E eu fiquei pensando, pastor, ficou tudo por aí. E às vezes nós estamos preocupados com tantas coisas materiais. Nós queremos alcançar tantas coisas, quanto na verdade o que Deus quer é que alcancemos pessoas através do teu amor. Sabe por quê? Porque é isso que vai fazer diferença na nossa vida eterna. É isso que vai fazer diferença quando nos apresentarmos diante do Senhor. Não vai ser o nosso carro, a nossa posição social, não vai ser a nossa conta bancária. Quando o Senhor Jesus pedir que apresentemos as nossas mãos, o que iremos apresentar diante do Senhor? Que tipo de igreja nós fomos? Que tipo de igreja você foi? Que tipo de igreja eu sou? Será que eu sou representante de Jesus nesta terra? Ou eu tenho sido uma fachada, uma fraude? O bom samaritano, ele revela a igreja imaculada, que ama, que cuida, que tem prazer no bem-estar do outro, que abre mão daquilo que traz o seu próprio benefício pelo outro. Esse é o verdadeiro amor de Deus. Essa é a igreja que Deus quer que sejamos aqui na terra, que saímos de trás das cortinas, escondidos diante de uma vida medíocre, para vivermos o grande amor, o grande revelador amor de Deus. E Jesus, nessa palavra, diante desse doutor da lei, ele está apontando o caminho da eternidade. Quer ter a vida eterna? Ame de forma incondicional. Quer ter a vida eterna? Revela o grande amor de Deus verdadeiramente. Abra mão do seu próprio eu, das suas convicções, daquilo que é para você, em prol do outro. E a palavra de Deus vai dizer que o amor daquele camarada, aquele samaritano, que eu até gostaria de saber o teu nome, é tão grande que ele disse assim, ó, ele está aí, cuida dele. O que ele ficar devendo, eu vou voltar para pagar. Ele poderia ter pensado assim, eu já fiz a minha parte, eu já ajudei, eu já fiz a minha parte. Mas aquele homem, ele queria mais. Aquele homem, ele queria a certeza de que aquele homem estaria bem, verdadeiramente. Certamente aquele homem, quando voltou, perguntou ao dono da estalagem, da hospedaria, e aí, como é que aquele homem saiu daí? E assim precisa ser o amor de Deus na nossa vida. Sabe por quê? Porque às vezes nós fazemos alguma coisa por alguém só por um momento, mas na realidade o amor de Deus é um amor que vai além. Então, revele esse amor por alguém até que ele se reerguer, fique de pé, até que ele esteja totalmente curado,
até que ele esteja já caminhando com as suas próprias pernas. Mas às vezes nós abandonamos pelo meio do caminho, fazemos algumas coisas e achamos que é o suficiente. Mas aquele homem, não, ele disse assim, ó: quando eu voltar eu pago tudo aquilo, mas eu quero ter certeza que esse homem saiu daqui curado. Você já parou para pensar que talvez tenha alguém esperando por você nesta manhã? Tem alguém aí na expectativa que você apareça? Sabia que tem pessoas neste momento talvez esperando que você leve uma palavra? Sabia que tem pessoas neste momento talvez esperando que você apenas estenda as mãos? Sabia que tem pessoas neste momento talvez esperando na expectativa que apareça alguém para cuidar das suas feridas, da sua alma, da sua mente? Pessoas que não têm força, pessoas que estão amedrontadas, esperando apenas você dizer assim, ó: o Senhor é contigo. Esperando apenas você dizer assim, ó: eu estou aqui do teu lado, não precisa ter medo. Assim como uma criança que acorda pela madrugada com medo e vai para a cama do seu pai e é abraçada pelo pai e diz: pode ficar aqui que eu te protejo, não precisa ter medo que eu estou contigo. Tem pessoas esperando você neste momento para dizer assim: eu estou contigo, você não está sozinho nessa. E aquele homem, ele revelou o grande, imensurável amor de Deus. Diz a palavra que ele sarou, atou as suas feridas. Ele usou o seu próprio óleo, ele usou o seu próprio vinho, usou as suas ataduras. E não foi o suficiente, ele colocou no seu cavalo. Ele foi a pé, puxando aquele homem até encontrar um lugar seguro, para que aquele homem fosse cuidado, e ainda pagou além. Ou seja, o que ele gastar, quando eu voltar eu pago. Então eu quero fechar essa mensagem nesta manhã. Quando o pastor me convidou, eu fiquei pensando e me veio esse texto à mente. Quantas pessoas estão caídas pelo meio do caminho? E quantas são as pessoas que nós temos nem passado ao largo, temos passado por cima? Pessoas que às vezes nem querem muito, às vezes somente uma palavra, às vezes somente uma atenção. E nós temos passado por cima. E quando eu olho para o bom samaritano, que realmente representa Jesus, representa a igreja, porque o amor incondicional de Deus representa a verdadeira igreja, porque uma igreja que não ama, uma igreja que não cuida, uma igreja que não estende as mãos, ela vai ser rejeitada, ela vai ser reprovada. Eu meditando nessa mensagem, eu fiquei pensando, quando Jesus olha para a humanidade caída, no pecado, sem esperança, praticamente morta, e Ele, através do seu grande amor, Ele nos resgatou, Ele sarou as nossas feridas, Ele cuidou da minha e da tua vida. Se você está aqui nesta manhã, sabe por quê? Porque o grande amor de Deus te alcançou. Sabe aquelas feridas que você tinha? O Senhor cuidou delas. Você estava já desfalecendo, mas Ele te deu a vida. Ele trouxe uma palavra de esperança e te colocou de pé e te fez chegar até aqui nesta manhã, para que você ouvisse essa palavra.
E o que eu entendo, o que eu trago para a minha vida é que, com o aprendizado dessa palavra, Jesus está dizendo assim: ó, reproduza, faça o mesmo que fizeram, que eu fiz por você. Esse amor que eu derramei pela tua vida, como o pastor falou aqui, né, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus está dizendo assim: revele esse amor, reproduza esse amor, porque tem alguém esperando por você. Tem alguém na expectativa de ser surpreendido. Tem alguém esperando que você tome a posição que Deus te chamou. Tem alguém que olha para você e pensa assim: ó, uma hora ele vai falar, uma hora ele vai lançar uma palavra, uma hora ele vai cuidar de mim, porque ele é um servo, ele vai para a igreja, eu vejo ele com a Bíblia na mão, ele está na igreja toda semana, e está aguardando. Será que você não vai revelar esse amor que Jesus revelou para a tua vida? Tem pessoas esperando, assim como você estava sem esperança, caído, condenado. Tem pessoas esperando por você. Tem pessoas esperando somente uma palavra, um abraço. Tem pessoas talvez esperando apenas uma mensagem, uma ligação, onde você diz assim: ó, eu não estou aí perto porque a gente está nesse período de pandemia, mas eu estou com você. Se precisar de mim, eu estou aqui. Se precisar do vinho, eu tenho aqui. Se precisar do óleo, eu tenho aqui. Se precisar do carro, está à tua disposição. Tem pessoas que estão caídas, sem forças, sem esperança, e a igreja tem se acovardado, a igreja não tem assumido o seu papel. Mas nesta manhã, essa palavra que vem de encontro ao meu coração, dizendo assim: Ronaldo, você precisa se revelar, você precisa revelar o meu amor, da mesma medida e da mesma forma que eu te amei. Então eu quero fechar essa mensagem nesta manhã. Talvez você não esteja vivendo um momento sem esperança, mas tem alguém da tua família que já não tem mais força. Tem alguém do teu trabalho que já não tem mais prazer em viver. Tem alguém do teu lado que acha que não tem mais jeito, mas ele está esperando somente você dizer assim: ó, tem jeito, porque Jesus é a solução. Então que nesta manhã você possa revelar o grande amor de Deus àqueles que têm esperado por você. Não perca essa oportunidade de ser o bom samaritano, de ser o próximo daquele que está te esperando, daquele que espera da igreja que ela assuma o papel que Deus estabeleceu para ela. Que o Espírito Santo fale melhor o teu coração. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Querido e amado Deus, glorificamos o teu nome, Senhor, nesta manhã. Boa é a tua palavra, transformadora é a tua palavra. Não tenho dúvida que o teu Espírito Santo tem agido neste lugar. Não tenho dúvida que o teu Santo Espírito tem falado de uma forma muito particular com esta igreja, com os nossos corações. Pai, mas neste momento, Pai, como aquele que está na responsabilidade de ministrar a tua palavra, eu quero te pedir perdão, Pai. Pai, perdoa, Deus, porque a tua igreja tem falhado. Perdoa, Pai, porque nós temos passado ao largo, na realidade temos passado por cima. Perdoa, Senhor, porque nós não temos representado o Senhor aqui nesta terra. Mas nesta manhã o Senhor tem nos dado a oportunidade, Pai,
de voltar ao caminho, ó Pai, de rever os conceitos, ó Pai, de seguir, Senhor, e clamar ao Senhor por uma transformação, porque queremos ser a Tua igreja verdadeiramente. Portanto, Pai, que o Senhor possa falar a cada coração nesta manhã, Pai. Ó Pai, que esse grande amor do Senhor possa inundar a nossa alma, Senhor, nesta manhã, a ponto de não conseguir reter, Pai, esse amor, a ponto de revelar esse amor a qualquer um que precise, independente de religião, de raça, de posição social. Que esse amor do Senhor jorre através da nossa veia, da nossa vida, oh Deus, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado, Pai. Portanto, Pai, nesta manhã, eu quero orar, Senhor, por aqueles que estão na expectativa, Senhor, de que o bom samaritano apareça, de que alguém com amor tão incondicional apareça. Pai, que esse bom samaritano seja eu, seja essa igreja, seja cada um de nós, e que verdadeiramente sejamos os representantes do Senhor, Pai, e que possamos revelar esse imenso e imensurável amor de Deus. Assim eu oro, em nome de Jesus, amém. Quantos podem dar um glória a Deus? Que o Espírito Santo fale melhor ao teu coração, e Deus abençoe. Amém. Obrigado, Diácono Ronaldo, pela palavra pra gente, né, que é crente. Jesus deixou esse ensinamento para pessoas que conheciam a Bíblia, que conheciam os mandamentos. Então é uma mensagem para nós, para mim, para você, que é igreja, que confessamos a nossa fé em Cristo e dizemos que guardamos a palavra no coração, e que possa ser realmente esse um desafio, uma meta diária de nós irmos além. A igreja tem que ir além de um discurso, de uma fala, do que é certo, do que é errado. Nós precisamos realmente, através das nossas práticas, né, atitudes, como foi ministrado, revelar esse amor de Deus. É ir além, é ir além. Interessante, né, que depois de tudo que fez, você pode ver, o irmão deixou bem claro que o homem foi além. Ele gastou o que ele tinha, o vinho, o óleo, não foi suficiente, ele levou para a hospedaria. Aí só uma curiosidade, um denário era um valor cobrado pelo Império Romano como um imposto anual de uma pessoa. Ou seja, a pessoa valia um denário, e aquilo dali era o valor cobrado pelo Império Romano. Esse homem, ele foi além. Ele, quando coloca aquele homem na hospedaria, ele chega, ele diz: olha, essa pessoa aqui, ela vale mais do que um, ele vale o dobro. Ele deixou 2 denários. Isso é ir além, e amar, como ele disse, até que o outro se ergue. Vamos ficar de pé. Obrigado pela palavra boa, a palavra de Deus para nós, desafiadora, para refletirmos, para, né, digerir, e aí a gente vai comendo, vai pensando, e que o Senhor nos ajude, tenha misericórdia de nós, sim. Logo mais eu estarei falando sobre o impacto da palavra, uma mensagem que eu ia pregar no domingo anterior, mas o Senhor me direcionou para uma reflexão que eu trouxe numa terça-feira e completei na última. Estaremos aqui às 19 horas, só lembrando que na terça-feira não haverá o culto, só dia 31, mas dia 31 será através de inscrição. Mas sábado estamos aí, primeira consagração do ano, às 7 horas da manhã, domingo, Santa Ceia, dia 3, tanto pela manhã quanto à noite, para servirmos a Deus. É sempre bom poder ver os irmãos. Mãe Leci, já fazia um bom tempo que a gente não se vê, que bom, né? Poder ver a irmã aqui, é uma bênção, glória a Deus, né? Então sempre que a gente tem a oportunidade de ver os rostos, acho que é o primeiro culto que a irmã vem depois da pandemia, né? Que bom, né? Que maravilha. 3 de fevereiro, olha só, né? Quase um ano. Mas é muito bom poder ver a irmã aqui. Vamos
Vamos orar, vamos agradecer. Deus e Pai, muito obrigado. Muito obrigado por essa manhã, na visitação da Tua graça, do Teu amor. E é bom, ó Deus, não apenas ouvir acerca de um amor, mas ser confrontado. Tem sido eu o próximo, mais próximo daquele que precisa de mim? Então nós carregamos essa interrogação hoje. Isso é bom quando a palavra nos confronta, nos leva a pensar, a refletir acerca da vida de crentes ou cristãos, professos, se estamos realmente na prática vivenciando o Evangelho, o amor de Deus. Muito obrigado. Receba este culto como adoração, como louvor, em tudo aquilo que fizemos aqui nessa 1h30. Nós entregamos esse culto. Leva-nos agora debaixo das suas santas e poderosas mãos, abençoando esse restante de dia, os afazeres, o momento que estaremos à mesa. Te louvamos pelo pão de cada dia, pelo sustento e o alimento. Ó Deus, os irmãos que vão participar logo mais do culto da noite. Essa semana, ó Deus, desses últimos dias de um ano tão difícil, mas como já dito no início desse culto, quando dobramos os nossos joelhos, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor, e nós te glorificamos. Leva-nos então debaixo das suas santas e poderosas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos. Amém e amém. Tenha um bom dia, em paz, que Deus te abençoe rica e abundantemente.